Todos nós estamos sujeitos a cometer erros financeiros que podem causar um enorme descontrole no nosso orçamento, fazendo com que nós nos arrependamos no futuro. A maior parte dos erros financeiros pode ser evitada, basta agir com cautela e com disciplina, pois ficar endividado, ficar sem recursos para pagar uma conta ou até mesmo passar dificuldade financeira não é o desejo de ninguém. E para te ajudar nisso, eu trouxe aqui os 10 principais erros para você evitar. O primeiro deles é gastar mais do que ganha. Normalmente no Brasil, essa infelizmente é uma prática comum. As pessoas não tiveram educação financeira adequada, nós não aprendemos de forma sistemática como organizar e como fazer o planejamento financeiro. Então a maioria das pessoas aprendeu de forma visual, vendo como que os pais fazem ou até mesmo por tentativa e erro. Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem, principalmente porque elas tendem ainda a pensar em algo positivo, em pensamentos positivos em relação ao dinheiro. Então assim, eu vou comprar agora, depois eu dou um jeito, eu vou imaginar aqui que vai entrar um dinheiro que eu não estou esperando, pode ser que eu receba um aumento salarial, e normalmente essa prática, o dinheiro não aceita essa prática, né? O dinheiro, ele é muito racional, você tem, você gasta, você não tem, você vai passar uma dificuldade financeira. Então essa é uma prática muito errada que as pessoas cometem, de gastar mais do que ganham, pensando que algo sobrenatural ou milagrosamente pode acontecer para que aquela conta ou aquela despesa que ela assumiu acima do seu orçamento mensal venha a ser paga, venha a vir de alguma forma, tá? Então, primeiro erro, sim, crasso que as pessoas cometem com relação à educação financeira é gastarem mais do que ganham. Outro erro que as pessoas cometem é: vou fazer um investimento antes de quitar minhas dívidas. Então, esse é um erro muito comum. E assim, eu vou explicar o porquê. Não tem problema se você quer ser um investidor. O problema é você ser um investidor com dívidas. Porque a dívida, ela tem a taxa de juros muito maior do que o rendimento que você vai ganhar. Então, imagine que você tem R$1.000 e você deve uma conta de R$2.000, R$3.000. É muito melhor para você e é muito mais rentável você negociar aquela conta que você tem de R$2.000, R$3.000 com a empresa que você deve, do que você investir. Porque o investimento, ele não vai te render juros e valores que vão compensar os encargos financeiros que aquela conta atrasada está causando para você. Então é muito importante que você tenha essa clareza. Investimento tem que ser o objetivo de todos nós, principalmente porque nós precisamos entender que nós vamos falar mais para frente, nós precisamos de reserva de emergência, nós precisamos pensar no nosso futuro, mas não podemos misturar as estações, misturar os momentos. Em primeiro lugar, você vai quitar suas dívidas, você vai colocar sua vida financeira em ordem, você não vai ter dívidas vencidas e depois você vai se tornar um investidor. E não tem problema nenhum fazer dessa forma. Todos nós, a maioria das pessoas já passou por dificuldade financeira. E o importante é que você tenha clareza e tenha soluções para você sair dessa situação financeira. Como eu sempre digo, a dívida, ela é só um problema. E assim como todo problema, ela pode ser resolvida e ela vai ser resolvida. Mas ela exige que tenhamos a cabeça fria, que tenhamos estratégias e tenhamos um plano para fazer isso. E não é porque você entrou com dinheiro extra na sua conta e você tem dívidas para pagar que você tem que converter esse dinheiro imediatamente em investimento. Resolva a sua situação financeira primeiro, tá? O terceiro erro também, que está muito ligado ao primeiro, é não ter um planejamento. Pessoal, eu atendo nas minhas mentorias alguns alunos e a grande dificuldade das pessoas que eu atendo é a dificuldade de se montar um planejamento financeiro. As pessoas normalmente elas não sabem nem por onde começar, né? Esse é um outro reflexo de uma falta de educação financeira e até de negócios que a gente deveria ter aprendido nas escolas, nas faculdades, a gente não aprendeu. Então, montar um planejamento, montar uma organização financeira é muito saudável para a sua vida financeira, né? Você precisa aprender sobre isso. Então, registrar os seus gastos, entender para onde está indo o seu dinheiro, de onde vem o seu dinheiro. É muito comum eu ouvir dos meus alunos assim: Léo, eu não sei nem quanto que eu ganho e nem quanto que eu gasto por mês. Eu não sei para onde vai o meu dinheiro, eu não sei o que acontece com o meu dinheiro.
Isso é uma falta de controle, isso é uma falta de planejamento com relação ao dinheiro. E o planejamento financeiro, ou a falta do planejamento financeiro, é um erro fatal nas suas finanças. Porque quando você não planeja, você não tem um rumo para ir, você não sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro e nem o que vai acontecer. Você simplesmente gasta pelas necessidades, porém, como você não tem controle, uma hora a bola de neve vai aumentar e você vai se tornar endividado. Então é muito importante que você tenha um planejamento financeiro. Quais são as suas dívidas com relação a habitação, a transporte, alimentação, lazer? Quais são suas dívidas em relação aos estudos, a criação de seus filhos? O destino do seu dinheiro ele tem que ser mapeado. Existe um mapeamento que é o planejamento e normalmente as pessoas não gostam de planejar. Porque dá trabalho, porque em algum momento vai te gerar um enfrentamento, você vai ter que enfrentar suas dívidas, suas contas, e isso é desconfortável para muitas pessoas. Então, normalmente, fazer o planejamento financeiro, principalmente começando do zero, é algo muito desconfortável para as pessoas e por isso que a maioria não consegue fazer. Então, eu quero te dar uma dica. Faça o planejamento. Se você está cansado dessa vida de corrida dos ratos, que a gente chama, né, que é trabalhar para pagar contas, receber, trabalha, paga conta, recebe, você precisa se planejar, você precisa ter um plano financeiro para a sua vida, para que você comece a prosperar, comece a controlar suas dívidas, controlar suas finanças, controlar seus gastos e com isso o seu dinheiro vai começar a sobrar para você investir. E vou falar para vocês, eu também já tive problemas de planejamento. E a parte mais difícil para mim foi começar. Depois que eu comecei, a minha vida financeira foi totalmente resolvida. Hoje eu não consigo mais tomar nenhuma decisão financeira sem olhar o meu planejamento. Eu não consigo mais tomar uma decisão se eu vou comprar algo ou não, sem olhar se cabe no meu orçamento e sem olhar inclusive qual o valor de alguma conta que eu quero fazer, de alguma compra que eu quero fazer, qual o valor que cabe exatamente no meu orçamento mensal. Então, o planejamento financeiro, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é chato, ele não é enjoado, ele não é difícil, ele é muito bom e ele é libertador para você que está passando por uma situação financeira difícil, que não consegue sair dessa situação financeira difícil, por simples falta de não ter um planejamento. O planejamento financeiro ele vai resolver o seu problema de nunca ter dinheiro, de nunca entender para onde vai o seu dinheiro, de onde vem o seu dinheiro e qual o planejamento e qual o plano futuro que você pode fazer com relação ao seu dinheiro. O outro erro também, que é o número 4, é não montar sua reserva de emergência. Como assim, Léo? O que é reserva de emergência? Reserva de emergência ou colchão financeiro é um valor que nós temos guardado para nos ajudar em caso de emergência. Como que monta-se uma reserva de emergência? Se você é um trabalhador CLT, pelo regime CLT, você vai guardar de 6 a 9 vezes o seu custo de vida mensal. Se você é um funcionário público concursado que tem uma certa estabilidade, você vai guardar na sua reserva de emergência entre 3 e 5 vezes o seu custo mensal. E se você é autônomo, profissional liberal, que normalmente não tem uma renda fixa, que a renda varia muito, você vai ter na sua reserva de emergência de 9 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. E para que isso, Léo? A reserva de emergência ela vai te ajudar em situações onde você vai precisar de recursos em situações de emergência. Vou te dar um exemplo. Digamos que você perdeu o seu emprego e você vai ficar aí 3, 4, 5 meses sem uma recolocação profissional. A reserva de emergência ela serve para isso. Ela vai te ajudar a manter o seu padrão de vida sem você deixar de pagar suas contas e sem deixar de fazer coisas que são importantes para você. É um valor que você guarda para te sustentar em algum momento de dificuldade. A reserva de emergência também ela te ajuda em momentos de imprevistos. Por exemplo, uma doença na família. Por exemplo, um acidente de carro que você não estava esperando, que você vai ter uma despesa para pagar. Então, a reserva ela é um dinheiro que você guarda e normalmente você vai guardar esse dinheiro em fundos de renda fixa para que você não tenha grandes oscilações e que você possa ter liquidez rápida com esse dinheiro. E ele vai te ajudar, ele vai te salvar em situações onde você precisa
do dinheiro, onde você precisa de contar com esse dinheiro de uma forma rápida, de uma forma de emergência. Por isso que chama reserva de emergência. O quinto é confundir seguro de vida com investimento. Pessoal, os dois são planos que nós olhamos para frente, para o futuro. Quando eu penso em seguro de vida, eu penso em segurança. Quando eu penso em investimento, eu penso em rentabilidade. Então, seguro de vida não é um investimento. Seguro de vida, você está pensando na segurança financeira de alguém que vai usufruir desse recurso caso você venha a faltar. Investimento é um dinheiro que você vai guardar e você vai visualizar, você vai vislumbrar uma rentabilidade com relação a esse dinheiro. Então, é muito importante que você tenha essa clareza. Não adianta você pagar um seguro de vida pensando que em algum momento da sua vida, com 60, 65 anos, você vai retirar esse dinheiro com rentabilidade. Não, normalmente, se você pagou o seguro de vida e não aconteceu o sinistro, o dinheiro ele não volta para você. Tá? O dinheiro ele só vai ser utilizado caso você venha a faltar para alguma pessoa que você colocou como beneficiário. Mas é muito importante que você, falando ainda também de reserva de emergência, igual a gente estava falando, é muito importante que você tenha a visão também do investimento. O investimento inicia-se sempre com a reserva de emergência. Sempre. Se você não tem reserva de emergência, o seu primeiro investimento tem que ser para isso. E depois que você montou a sua reserva de emergência dentro das regras que eu falei aqui anteriormente, você vai pensar em outros tipos de investimento para você, tá bom? O sexto é não planejar a sua aposentadoria. Gente, esse é um erro terrível que as pessoas cometem também, terrível. Porque normalmente as pessoas falam assim, qual que é a única certeza que nós temos? Aí as pessoas falam assim, a única certeza que nós temos é da morte, tá bom. Mas e em vida? Qual que é a certeza que nós temos? Que nós vamos envelhecer. E à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos precisar de quê? De dinheiro. A nossa mão de obra vai diminuir, nossa empregabilidade vai diminuir e nós não podemos contar com a aposentadoria do governo. Então nós precisamos ter um plano B. E é um erro muito grande as pessoas viverem sem pensar numa aposentadoria, sem pensar numa qualidade de vida após se aposentarem. Isso é um erro terrível. E muitas pessoas hoje, elas vivem com muita dificuldade financeira porque não se planejaram lá atrás. Eu conheço pessoas que estão extremamente endividadas no valor que recebem do INSS, porque fizeram muito empréstimo consignado. Além disso, utilizam muito o dinheiro para compras de remédios, que é um problema sério também que acontece nessa idade. E como as pessoas não se prepararam, o dinheiro delas vive basicamente para pagar empréstimo e comprar remédio e passam por muitas dificuldades financeiras. Então, não importa a idade que você está, não importa se você tem 18, 20, 25, 30, 40, pense na sua aposentadoria. Pense em você quando você se aposentar, quanto você precisa ganhar, quanto você precisa ter de dinheiro para que você possa se garantir e pensar na sua segurança na aposentadoria. Mais uma vez eu reforço, pessoal, não existe milagre em dinheiro, tá? Não existe, existe planejamento, existe organização. Você precisa pensar nisso. Não adianta eu viver hoje a idade que eu tenho pensando assim, não, quando eu tiver 60 anos, 65, que eu me aposentar, algo vai acontecer de extraordinário e eu vou ter o dinheiro para viver. Não vai. É difícil, não vai. Então se planeja agora. Comece a guardar um dinheiro mensalmente, comece a fazer uma aplicação financeira mensalmente e aí com vistas a pensar na sua aposentadoria. Com vista para pensar que quando você tiver 60 anos, 65, você vai precisar desse recurso e você vai ter como utilizá-lo. Então é isso, é muito importante que você pense, é muito importante que você entenda sobre a sua aposentadoria, é muito importante que você pense na sua segurança. Quanto mais velho você ficar, você vai precisar de mais segurança financeira para sobreviver, tá? Quando a gente envelhece, o nosso custo de vida diminui, mas mesmo assim, aquilo que a gente recebe do INSS não é suficiente. Tá? Então é muito importante que você pense em outro recurso que não seja somente o INSS. Tá? Pague uma previdência privada, faça uma aplicação,
coloque um dinheiro mensalmente numa aplicação financeira para que você se resguarde pensando na sua aposentadoria, tá bom? O sétimo é investir em algo só porque ouviu falar. Gente, eu ouço isso muito também dos meus mentorados. Eu ouço isso muito das pessoas. Eles falam assim: ah, eu vou investir, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou investir em Bitcoin porque o meu colega comprou Bitcoin e eu fiquei sabendo que ele ganhou muito dinheiro. Muita calma, né? Investimento é coisa séria, né? Eu já vi muitos golpes, pirâmides financeiras, eu já vi pessoas caírem em contos mirabolantes com relação ao investimento, empresas que prometem 10% de rendimento ao mês, empresas que prometem até 10% ao dia. Cuidado, cuidado, não existe dinheiro fácil, não existe, pessoal. Qualquer pessoa que vier te oferecer um dinheiro fácil, desconfie. Tome muito cuidado com investimentos que as pessoas te prometem alta rentabilidade no curto prazo. Tá? É muito complicado a gente ir contra a maré, né? O mercado financeiro, principalmente no pós-Covid para cá, ele tem sofrido muita oscilação, né? Então hoje, para vocês terem uma noção de números hoje, dependendo do seu perfil de investidor, você vai conseguir ali 0,8%, 1% ao mês do seu rendimento. Então como que alguém chega para você e te promete 10% ao mês, 10 vezes mais do que uma corretora de investimentos pode te oferecer e sem garantias ainda. Então o mercado ele tá oscilando muito, ele está muito instável e você tem que tomar muito cuidado com o seu dinheiro, tem que tomar muito cuidado com as suas finanças em relação a isso. Quando você vai investir, a primeira coisa que você faz é conhecer o seu perfil de investidor. Existem 3 perfis, é o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. Você precisa entender que tipo de investidor você é. Por quê? À medida que você entende qual é o seu perfil, o banco, a corretora, ela vai adequar os investimentos de acordo com o seu perfil. Se eu sou uma pessoa muito conservadora, por exemplo, com o meu dinheiro, eu não vou ter estômago para colocar o meu dinheiro numa bolsa de valores, por exemplo, onde a oscilação é muito alta. Por outro lado, se o meu perfil é muito agressivo, eu não vou conseguir colocar o meu dinheiro, todo o meu dinheiro, em fundos de renda fixa, porque eu não vou ter paciência de esperar o dinheiro render o tempo que ele precisa. Então toma cuidado, investimento é coisa séria, precisa estar lastreado em bancos, em corretoras sérias, para que você não perca dinheiro. Eu já ouvi muita promessa sobre pirâmide financeira, eu já vi pessoas perderem muito dinheiro com day trade, eu já vi muitas pessoas perderem dinheiro com criptomoedas. E, gente, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Não é porque o seu colega conseguiu, não é porque você ouviu falar de alguém que conseguiu, que vai dar certo para você também. E não é porque algo deu certo para alguém que precisa dar certo para você, porque o seu perfil pode ser diferente. A sua necessidade de obter o dinheiro também é em tempo diferente, né? Quando a pessoa chega para mim e fala assim: Leonardo, eu quero investir, eu tenho dinheiro, eu quero investir. A primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é a seguinte: para quando você precisa do seu dinheiro? Por quê? Porque muda tudo. Quando você tem muita urgência de resgatar o dinheiro, por exemplo, você não vai colocar o seu dinheiro em aplicações que vão demorar para trazer um rendimento maior. Quando você tem mais pressa de receber o dinheiro de volta, você precisa colocar em fundos de liquidez mais rápidas. Então tudo isso depende da pessoa, né? De pessoa para pessoa. Então, dependendo da aplicação que você fizer, o seu colega fez uma, ganhou 3%, por exemplo. Aí você fala assim: eu quero colocar o meu dinheiro nos mesmos 3% que o meu colega colocou. Ok, só que o tempo que ele deixou o dinheiro rendendo para dar 3% foi um tempo mais longo do que aquilo que é a sua necessidade. Então funcionou para ele, mas não necessariamente vai funcionar para você. Então entenda isso, né? Não invista em algo só porque você ouviu falar. Não existe milagre financeiro em investimentos. Não existem pessoas que ganham rios e rios de dinheiro normalmente. Isso aí é um processo e que tem que ser muito bem acompanhado pelo seu banco ou por uma corretora ou por um assessor de investimentos, tá bom? Outro erro financeiro que eu trouxe aqui é você não definir objetivos. Todos nós precisamos ter objetivos com o nosso dinheiro.
Tá? Como assim, Léo, objetivos? Nós precisamos ter um plano, né? Nós precisamos ter um planejamento para falar assim, para que eu preciso de tanto dinheiro? Eu quero comprar uma casa. Tá bom, então você vai planejar aonde você quer essa casa, quanto que essa casa custa, quanto você precisa de recursos para comprar essa casa. A mesma coisa acontece com um carro, a mesma coisa acontece com uma faculdade. Tudo isso você precisa ter um objetivo e um plano. O dinheiro ele precisa de um objetivo, né? O dinheiro sem um objetivo financeiro, ele acaba sendo gasto de forma totalmente errada. Ele acaba sendo gasto com coisas que não são importantes. Então é muito importante que você tenha objetivos com o seu dinheiro. Olha, eu recebo 5 mil reais por mês, eu recebo 2 mil por mês, 3 mil por mês, o meu dinheiro é para isso, para isso, para isso e para isso. O que sobra aqui, no caso, eu invisto, no meu planejamento financeiro eu já tenho uma linha de investimento e esse investimento lá na frente ele vai me proporcionar o meu objetivo, que é esse: uma viagem, uma faculdade, né, uma troca de carro, uma compra de uma casa, uma reforma. O dinheiro tem que ter um objetivo, tá? Então a gente pode falar disso em outras sessões, mas é muito importante que você entenda que não é só trabalhar para pagar contas, né? Eu até tenho uma frase que eu utilizo que é assim: a vida não é só pagar boletos, a vida ela precisa ter mais objetivos. O seu trabalho, para ele se tornar mais desafiador e mais interessante para você, o seu trabalho tem que te trazer rendimentos. E o seu dinheiro tem que sobrar para que você consiga realizar sonhos, consiga realizar objetivos. Só que também não adianta só sonhar. O sonho, ele precisa ser transformado em metas, em objetivos. Então, assim, o meu sonho, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Meu sonho é ter um carro, sei lá, um Corolla, tá? Vou dar qualquer exemplo aqui. O meu sonho é ter um Corolla. Ok. Se eu ficar só sonhando, vai acontecer? Não, não vai. Então, como que eu faço para transformar o meu sonho numa meta e num objetivo? Eu preciso colocar qual que é o valor do meu sonho, quanto custa esse sonho, para quando eu quero esse sonho, o que eu vou fazer para realizar esse sonho e qual é a data para conseguir esse sonho. Aí você colocou metas. Quando você coloca meta num sonho, se torna um objetivo. E aí fica muito mais tangível de você conseguir. Tá? Então pense bem nisso, defina objetivos para a sua vida, defina objetivos para o seu dinheiro. Você precisa se organizar financeiramente, se planejar, né, para que você consiga realizar. Vocês estão vendo aí que tudo começa de você evitar erros financeiros, não gastar mais do que você recebe, não errar em não ter um planejamento financeiro, investir de forma correta, não investir tendo dívidas, fazer um objetivo. Então existe um processo a ser seguido para que você consiga realizar e para que você consiga prosperidade financeira, tá bom? O nono é usar o cartão de crédito em excesso. Pessoal, o uso do cartão de crédito, ele é um tema muito polêmico e na maioria das vezes nós ouvimos muitas coisas erradas em relação ao cartão de crédito. Eu considero o cartão de crédito uma excelente ferramenta para utilização, mas ela é uma excelente ferramenta para quem sabe utilizar de forma correta, de forma coerente, né, e de forma responsável. O cartão de crédito na mão de pessoas que não têm consciência, realmente ele é um problema, ele é um tiro no pé, porque as pessoas elas vão se endividar, elas vão confundir limite de crédito no cartão com salário, com complemento de renda, e isso não pode ser dessa forma. Então, usar o cartão de crédito em excesso é pedir para se tornar um endividado, é pedir para se tornar um devedor. Hoje, eu já falei isso em algumas falas minhas, hoje cerca de 60 milhões de pessoas estão registradas no SPC por conta de endividamento. 70% desses endividamentos são por conta de cartão de crédito. A culpa é do cartão? Não, a culpa é da pessoa que utilizou o cartão de forma incorreta. O cartão ele pode te trazer inúmeros benefícios, ele te traz acesso a compras de forma mais rápida, mais prática, ele te traz acesso a programas de milhagem, a benefícios, só que ele tem que ser utilizado de maneira correta. Quando você tem um planejamento financeiro, quando você tem uma organização financeira, o cartão de crédito ele passa a ser um meio de compras. E quando você faz alguma compra no seu cartão, se você já está planejado financeiramente, o que vai acontecer com você?
Você simplesmente vai alimentar a sua planilha com aquela prestação, com aquele valor que você passou no seu cartão de crédito. Então não tenha o cartão de crédito como um complemento de renda. Não abuse dos valores de limite do seu cartão de crédito, porque a conta chega para pagar. E a taxa de juros para quem deve no cartão de crédito, ela pode chegar a 300% ao ano. Assim como é o cheque especial também. O cheque especial, muitas pessoas estão fazendo o cheque especial como um complemento de renda. E não, cheque especial é um empréstimo que o banco te faz, muito caro, né, que pode chegar aí de 8% a 13% ao mês de taxa de juros, e ele tira o seu poder de compras. Então tome muito cuidado com o cartão de crédito, tome muito cuidado com o cheque especial. Não faça disso complemento de renda. Utilize de forma coerente, de forma correta. Se você tem o dinheiro para comprar, compre. Se você não tem, não compre, não gaste no cartão, porque você não vai ter na chegada da fatura o recurso para pagar a sua fatura. E aí você vai se tornar endividado, você vai pagar juros de 300% ao ano, vai virar uma bola de neve, você não vai conseguir sair disso de uma maneira muito fácil. Então, tome muito cuidado com o acesso a crédito, tanto de cheque especial quanto de cartão de crédito. Não abuse dos limites que você tem se você não tem condições. Mas eu tenho dificuldade de entender como é que eu utilizo isso. Faça um planejamento financeiro. Tenha uma organização financeira e faça um planejamento financeiro que tudo vai ficar mais fácil para você, tá bom? E o 10º erro que eu trouxe para vocês é não saber dizer não. Um dos erros mais cometidos que eu ouço também dos meus mentorados é assim: Léo, eu tô com meu nome sujo porque eu emprestei meu nome para alguém. Pessoal, emprestar o nome para alguém é furada, né? É tiro no pé. Se a pessoa pediu o seu nome emprestado é porque ela não tem o dela. Se ela não cuidou nem do nome dela, como que ela vai cuidar do seu nome também? Então, normalmente, se essa pessoa não tem limite disponível para ela, não tem o nome dela disponível para compras a crédito, teve que recorrer ao seu nome para comprar, é porque a chance dela não pagar a conta que está no seu nome também é muito alta. Então toma cuidado, né? Nome a gente não pode emprestar para as pessoas. Então cuidado com isso. Emprestei meu cartão para o meu primo, emprestei meu cartão para o meu amigo, ele não pagou, agora eu estou endividado. Sim, é um risco que você corre, né? Então tome cuidado. Não saber dizer não para filho, né? Vai no shopping, o filho quer isso, o filho quer aquilo, e você sai comprando as coisas e se endividando. Não saber dizer não para as pessoas, não saber dizer não para você mesmo. Então tudo isso é muito sério e é muito importante que você saiba dizer não e que você entenda o porquê dizer não, né? Então, gente, é muito importante e existe um perfil financeiro do gastador e do descontrolado que normalmente ele tem dificuldade de falar não, porque ele quer agradar as pessoas. Se ele falar não, ele pode perder a amizade de algumas pessoas. Só que isso é um erro, porque normalmente ele fala sim agora, mas depois ele vai colher o fruto negativo disso. O nome dele vai para o SPC, ele vai ficar descontrolado financeiramente, ele vai ficar endividado. Quando ele precisar do nome dele, ele não vai ter. Então isso é uma dificuldade que muitas pessoas passam. Aprendam a dizer não. Aprenda a dizer não. Se a pessoa pediu e você não pode emprestar, você não pode. Se a pessoa pediu e você não pode comprar, então é porque você não pode. Se você quer algo que você não pode nesse momento agora e que você não tem condições, então diga não para você. A sua vida financeira vai agradecer, né? Como eu disse aqui no início, os 10 erros financeiros que nós cometemos que podem gerar arrependimentos no futuro. E tudo isso que eu listei para vocês aqui, pessoal, gera sim arrependimento no futuro. As pessoas ficam depois pensando assim: nossa, por que eu não fiz diferente? Por que eu não escutei, por que eu não coloquei em prática aquilo que eu escutei no treinamento, aquilo que eu escutei naquela palestra? Gente, isso acontece toda hora, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Então aprenda a dizer não. Tá? Então, fazendo um breve resumo aqui dos 10 erros financeiros cometidos. O primeiro é gastar mais do que recebe. O segundo, investir, pensar que é bom investir antes de pagar as dívidas. O terceiro, não fazer um planejamento financeiro. O quarto, não montar a sua reserva de emergência. O quinto, confundir seguro de vida com investimento. O sexto, não se planejar para a sua aposentadoria.
O sétimo, investir só porque ouviu falar, só porque alguém ganhou dinheiro com isso e você quer investir também por conta disso. O oitavo, não definir objetivos. O nono, usar o cartão de crédito em excesso. E o décimo, não saber dizer não. Pessoal, fazendo isso, vocês vão ter uma vida financeira saudável, evitando isso com cautela, com disciplina. Vida financeira exige disciplina. Então, seguindo esses 10 passos aqui, não cometer esses 10 erros aqui, a sua vida financeira vai ser mais próspera, sua vida financeira vai fluir mais e você vai ter prosperidade lá na frente, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.